Então, ela transformou sonho em realidade. Com apenas uma égua, produziu um campeão. Eu Coceteiro, ganhador do Grande Prêmio Bento Gonçalves. Fábio Matos está aqui com a gente. Que alegria te receber para falar desse momento importante, dessas várias emoções que o Coceteiro tá te proporcionando. Valéria, o prazer é imensamente meu, né? Porque é sempre uma alegria muito grande falar do meu cavalo, falar de todas as emoções que ele me proporcionou. Eu sempre falo muito em publicações do Instagram, coisa que eu gosto de falar, que nenhum ser humano me proporcionou em termos de emoção e felicidade que esse cavalo me proporcionou. Então, sempre para mim é uma alegria, um prazer muito grande falar sobre ele. Ele tem muita história, a gente tem uma relação diferente. Ele fala comigo, ele conversa comigo, eu ouço, a gente se entende e é muito especial. Ele é muito especial. E para as pessoas, né, entenderem o que é esse sentimento, que foi a energia visceral dessa vitória no Grande Prêmio Bento Gonçalves, vamos relembrar um pouquinho da reportagem do programa Cavalos. Na parte final da reta oposta, Moro do Kentucky avança e emparelha com Olympique LinkedIn. Não se entrega por dentro, Leona de Best acelerou o trem, tomou a terceira, lá por fora a Fera do Mano, Queen of Club se apresenta próximo em quinto. E na linha dos 600 metros, Anthony Renan e Coceteiro atropelam, deixando 1 a 1 dos oponentes para trás. Volta do lado, traz a Queen of Clubs junto. El Coceteiro corre em segundo, contorna a curva, entra pela reta final, Grande Prêmio Bento Gonçalves. El Coceteiro tira a cabeça, a potranca não desiste, Queen of Clubs e El Coceteiro brigam os dois, cabeça a cabeça, no mesmo galão, vantagem para El Coceteiro. El Coceteiro galopa para a maior conquista da sua vida. O campeão do Bento 2022 cruza uma faixa final. Com toda essa energia, nem a repórter consegue se manter distante, porque a história era assim, né? Aquela expectativa, estávamos ali, existia um pessoal gravando o cavalo na raia, e eu estava com a Fábio, o Marcinho também, e nós não queríamos ficar muito em cima para não, sabe, constranger. E ela já tinha me dito, Valéria, eu vou estar com essa camiseta, a camiseta amarela, com a correntinha, que aqui também, inseparável. Que é o talismã. Eu vou estar preparada, eu fico nesse degrau, bom, e ali eu me posicionei. Só que teve uma hora, assim, que ela baixou a cabeça e eu digo, não, eu vou recuar, porque, tipo, sabe, isso já tá ficando meio constrangedor. Quando eu viro pra recuar, ela dá um grito. Eu não me lembro de nada. Dá um grito e assim, ó, ela não desce, ela escorrega. Valéria, esse dia foi uma coisa muito impressionante, assim. Se tu me perguntar se eu me lembro disso tudo, se eu me lembro de ti, se eu me lembro... Nada. Tu não ia me constranger, porque eu não me lembro, tá? Na verdade, tá? Eu não fiquei absolutamente constrangida, porque eu não me lembro. Adrenalina mil. A gente perde a caixa preta, sim, eu brinco, sim. né? E o que acontece? Tem toda aquela tensão do páreo, né? Toda a tensão, se ele não vai entrar num caixote ali no meio do percurso, não vai conseguir sair, ele é um cavalo que corre de trás, né? Mais pra trás, mais acomodado, e daí tu fica naquela coisa assim... Porque é o que eu disse, os astros têm que estar muito alinhados pra coisa funcionar, tá? Não a certeza que eu tinha, a única certeza que eu tinha no Bento Gonçalves, o pessoal dizia, ele é uma das forças, não sei o quê. Ele vinha de 3 vitórias, Ele né? vinha de 3 vitórias consecutivas, né? Ele tinha ganho preparatório do Bento Gonçalves de 2021. Aí ficamos em 5º no Bento de 2021. E aí ele voltou no Clássico Encerramento em dezembro, ganhou. Aí ele foi de férias em casa, porque ele é um cavalo que tira férias. E aí ele voltou de 6 meses de inatividade. Inatividade que a gente diz não é ficar parado, é 6 meses sem correr. Perfeito. Né? Então ele tinha corrido em dezembro. Aí ele voltou em junho no Clássico Almirante Tamandaré, até tá ali o troféuzinho, em recorde. Ele bateu o recorde nessa corrida. E aí, 80 dias depois, ele correu Protetora do Turf, ganhou de uma maneira muito autoritária. E aí ele chegou muito credenciado ao Bento Gonçalves, né? Que na verdade foi um páreo que foi planejado desde... Mas mesmo assim, páreo é páreo. Páreo é páreo. Então assim, uma coisa é tu ser favorito, tu ser uma das forças, e outra coisa é tu confirmar
Porque acontece, daqui a pouco tu larga, os cavalos te encaixotam ali num momento do percurso, tu não sai mais, esquece, Acabou, é segundos e deu. Acabou, segundos. Então são decisões que têm que ser tomadas durante 2.400 metros de percurso que mudam o destino da corrida. E aí tem aquela estratégia, né? Tem que estratégia. Pra pessoa, pra equipe de reportagem que tá começando, que tá entrando no turf, tem aquela estratégia que até então não sabia. Ele corre lá atrás. Ele corre lá atrás. Então, na verdade, assim, ó, a certeza que eu tinha, a única certeza que eu tinha no Bento Gonçalves é que nós tínhamos entregado o meu cavalo, eu, minha equipe, nós tínhamos entregue o cavalo para a raia no melhor estado atlético da vida dele. Tanto estado atlético quanto estado de saúde. Ele é um cavalo que até hoje ele é um cavalo de 6 anos, virou 6 anos, ele tem muita saúde, ele é um cavalo inteiro. E então essa era a única certeza que eu tinha, o resto não tem certeza nenhuma. Depois que entra no partidor ali, todo mundo tem a mesma chance. Se chove, chove pra todo mundo. Se tá pesada a raia, tá pesada pra todo mundo. Então todo mundo que entra dentro da gateira, que a gente fala, tem a mesma chance. Ah, mas tem os cavalos que não existem. Eu já vi azarão de 80 por 1 ganhar, de 100 por 1 ganhar. Então não existe... Claro, tu tem alguma noção das forças, quem são as forças do par, que são os cavalos favoritos, mas tu não tem certeza que isso vai realmente acontecer. Então a única certeza que eu tinha é: meu cavalo está no melhor estado atlético e de saúde da vida dele até agora, porque no Ramires ele estava mais. Então isso é pra gente falar depois. Mas até aquele momento, era o melhor estado atlético da vida dele, era a única certeza que eu tinha. A partir de que momento, né? E aí quem assiste o vídeo, e nas nossas redes sociais, o vídeo da Fábio, do Eu Coceteiro, já ultrapassou 1 milhão de visualizações, assim, foi um boom. E é um boom não só pelo cavalo, mas pela história, né? Porque é um case inspirador, é uma história que emociona, porque o que tu fizestes, né, Fábio? E na verdade não é só pela vitória em si do cavalo, mas por todo o entorno, né? Pela emoção, pelo sentimento que está presente naquele momento e por trazer a possibilidade para tanta gente de sonhar. Porque se ela conseguiu com uma égua, eu também posso conseguir. Eu não preciso ter uma manada. Não, Valéria, tu sabe que é uma coisa muito engraçada. Porque o Cozy nasceu lá em casa. O Cozy, coisa mais teu apelido! Na verdade, o apelido dele é MacGyver, porque ele fazia coisas extraordinárias quando ele era bebê, assim. Ele fazia cada... Ai, ele era terrível. Ele era muito sem Tem vergonha, fotos assim. dele pequeno. Muitas, eu tenho... É daquelas mães babonas, entendeu? Ele ficou comigo até os 8 meses em casa, né? E depois, com 8 meses... Eu não sei como é que tu não estragou ele, Fábio. Eu estraguei. Um pouquinho, assim, pouquinho. tipo, Eu estraguei, óbvio que eu estraguei. Ele fazia umas coisas bizarras, assim. E ele era terrível, tornado, metido, assim. E tu olhava, ele era igual o pai dele, igual ao avô dele. Ele é filho do Alcorano, né? Que é um garanhão do Dr. Ulisses, do Bagé do Sul, que foi um cavalo extraordinário como atleta no Uruguai. Principalmente a campanha dele foi toda cumprida no Uruguai. Ele produz muitos ganhadores no Uruguai e no Brasil. Até pouco tempo atrás ele era líder da estatística clássica brasileira, né? E é um cavalo que, como por ser garanhão nacional, tem essa coisa, assim, ele não cobre tantas éguas quanto os garanhões importados, né? Mas ele tem um aproveitamento extraordinário e o Cozetir é igual ao pai dele. Lembra muito, muito. Não lembra, ele é o xerox do pai dele. Daí eu deixei crescer a franja dele, porque ele tem franja de crioulo, eu brinco, né? Que os PS, eles cortam tudo as franjas, e eu deixei crescer, é bem comprida a franja dele. E a do Alcorano também é comprida. E daí eles ficam mais parecidos ainda. E ele era todo entonadinho, assim, ele nasceu com uma orelha torta. Eu disse, gente, meu cavalo vai ter orelha torta. Não é possível, uma orelha bem torta, assim. Bem pequenininho. E aí, com uns dias ela já melhorou, e daí ele ficou, né? Preocupadíssimo com aquela orelha torta. Eu digo, não é possível, esse cavalo vai ter meu filho, não. E ele era terrível, ele fazia cada coisa, assim, daí a mãe dele ia pra comer, eles comiam nos quadradinhos, uns redondeizinhos de madeira, assim, e daí a mãe dele entrava correndo, ele ia na porta, bufava, saía pro outro lado, daí... Não, ele era terrível, assim, daí tu tinha que estar correndo atrás dele, ele se escondia. Tá, e daí tu tinha uma égua mesmo, uma égua só? Uma égua só. Ele nasceu no quintal da minha casa. Ele nasceu no quintal da minha casa. Literalmente no quintal da minha casa. O que acontece? A Beatrix, ela era atleta, né? Ela fraturou o sesamoide de uma mão. E ela ficou um tempão, assim, sem poder correr, aquela fratura não consolidava e tal.
E a Beatrix, ela teve esse revés na mesma época que eu estava fazendo um tratamento de linfoma. Eu estava fazendo quimioterapia na época. E o treinador dela, na época, era muito amigo, assim, e a gente atendia ele. E além dessa questão da fratura do sesamoide dela, que impossibilitou ela de correr, naquele momento, ela teve uma diarreia, assim, ela ficou bem doente. Ela tava muito debilitada, feia. Ela emagreceu muito. E aí, o proprietário dela, na época, não quis gastar com ela, tava naquela mão fraturada. Ela caminhava normal, mas só que pra tu correr, não pode ter uma fissura no osso, né? Perfeito. E o proprietário da época deu ela pro treinador. Certo. E aí, a gente atendia o treinador e tal, e um dia eu tava em casa, meio, né, daquele jeito, por causa das químios e tal, e careca, e não sei o que mais. Fazendo tratamento. Fazendo tratamento. Fui lá ver ela. Ela tava solta, era na antiga Vila Hípica, ela ficava solta numa cocheira que eles usavam para leilões, que ela tinha um pátio enorme e tava cheia de grama, então ela tava solta lá, para não ficar encerrada e tal. Valéria, eu entrei naquele pátio e ela tava magra, debilitada, assim. Eu entrei, olhei pra cara dela e disse, que égua maravilhosa. Eu tava lembrando esses dias da história com uma amiga minha, a gente tava... Tá, mas como é que tu conheceu, como é que tu viu Beatrix? E daí eu contei, e eu olhei pra ela assim, e digo, cara, que égua. Ela era uma égua enorme. Ela tava magra, tu vê que ela tava magra porque ela tava debilitada, mas ela era uma égua enorme, linda, expressiva, assim, sabe? Ah, eu enlouqueci, foi amor à primeira vista, assim. Mas eu enlouqueci, mas essa égua, olha que égua linda, mas Fábio, mas ela tá torrada de seco, não, mas ela é linda. Tu conseguia ver. Ela é linda. E eu enlouqueci nela. Aí eu fiquei sabendo que o treinador tava vendendo ela. Porque, tipo, não tinha por que se manter ela gastando, porque ela não ia conseguir mais correr, a fratura não tinha consolidado direito, ela tava magra, ele não tinha interesse em reprodução. Ele não tinha interesse em reprodução, tava vendendo pra reprodução. Aí eu digo, eu preciso dessa égua. Desesperada. Daí o Fuca, que era o treinador dela, quanto é que tu quer nessa égua? Pelo amor de Deus, eu preciso dela. Tá, mas pra quem, doutor? Eu digo, não, pra mim. Eu quero ela pra mim. Não, mas pra ti eu te dou. Eu digo, não acredito. Não, por favor, né? Você já gastou um monte de coisa. Não, pra ti eu te dou. Pode levar. Deu. Tá. Daí eu dei um valor simbólico, assim, pra ele, pra cobrir os remédios, coisa. Sim. E foi assim. E tu virou, a partir dali, tu era uma criadora. E eu era uma proprietária de uma égua de cria. Proprietária de uma égua de cria. E aí, enlouquecida, porque a égua era linda. Sim, ela tava magra, ela tava feia, ela tava debilitada, mas ela era linda. E aí, no dia, assim, que eu ganhei ela, eu liguei pro Dr. Ulisses. Dr. Ulisses, fiz uma coisa. O que tu fez? Tô com uma égua de cria puro sangue. Tá, e quando é que tu vai mandar pra cá, diz ele? Daí eu, como assim? Não, eu te dou a cobertura Ele me deu a cobertura na época do Poker Face e do Aerosol, que eram 2 cavalos importantes que tinha lá. Garões nacionais também. Eu digo, escolhesse entre os que dois. eu escolhesse entre os dois. Daí eu escolhi o Aerosol, que é um irmão do Alcorano, irmão por pai. E aí a égua produziu, foi lá, cobriu e tal, produziu uma potranca, que foi minha primeira potranca, em 2015 nasceu. Levei pro Jó, que já era realizadíssima com a tal da potranca, não sei o que. Ai, a pobrezinha não levantava os pés. Ela era muito fraquinha, assim, ela não tinha carreira, não tinha condições. E aí acabou que eu vendi ela pro salto. Hoje ela tá saltando muito bem. Tipo, o dom dela era outro. E aí, nesse meio tempo, então ela nasceu em 2015, tá? Aí em 2016 eu fiquei sabendo que o Dr. Ulisses ia trazer o Alcorano do Uruguai. O Alcorano padreava no Uruguai. E tu, é claro, já sabia de toda a campanha dele. Claro, porque eu ia bastante pro Bagé do Sul e tinha toda a história, já conhecia o Ramírez, já tinha ido pro Uruguai algumas vezes, o Alcorano tinha ganho, não o Ramírez, mas tinha ganho o Pinheirua, que é a milha do Ramírez. Perfeito. Né? Tinha produzido ganhadores e ele era um garanhão excepcional no Uruguai. É ainda um garanhão excepcional no Uruguai. E eu fiquei sabendo que o Dr. Ulisses ia trazer ele pro Brasil para padrear 60 dias aqui. Para dar mais oportunidade para ele, né? Para padrear a égua, porque a criação uruguaia na época não era tão forte quanto é agora. Entendi. Então ele ia cobrir melhores éguas aqui e o Dr. Ulisses trouxe ele para cá. Ia ficar 60 dias. Eu digo, Dr. Ulisses, liguei. Então, o senhor sabe, fiquei sabendo que o Alcorano está vindo para cá. Daí ele começou a rir no telefone e disse, tá, manda a Beatrix. Lá foi a Beatrix. Lá foi a Beatrix de novo.
E aí foi engraçado, porque ela chegou em Bagé, em Aceguá, no Aras, pronta pra cobrir. Ela chegou, tipo, numa quarta-feira, ela foi examinada na quinta de manhã, E já cobriu no mesmo dia. Cobriu no mesmo dia. Tava monitorando ela? Não, nada. Não tava. Ela chegou, cobriu, emprenhou. E ela ficou lá com o Dr. Ulisses uns 4, 5 meses e ele, tô mandando tua filha de volta. Aquela égua chegou de volta. Era outra pessoa. Ela chegou de volta, extraordinária, um pescoção enorme, a coisa mais linda, assim, ela chegou. Tem um monte de foto dela, tirei um monte de foto dela. E aí a gente arrendava uma chácara na época, e aí ela ficou lá. Daí toda a prenhez dela, os 2 últimos terços de gestação, ela ficou comigo. E aí ela e na época dela parir, assim, eu trabalho viajando, né? Sim. E eu tinha organizado todas as minhas viagens Pra estar no parto. Aí, organizei tudo, não sei o quê, pra naquela semana que ela tava previsão de parir, ela já tava enchendo o Uber e tudo, eu tá lá. E eu viajei a Cachoeira pra atender os clientes de Cachoeira do Sul. E tô saindo do cliente e me liga, nasceu teu potro. Eu digo, o quê? Como assim? Eu tava voltando a Porto Alegre. Como assim? Mas a Beatrix apareceu ano que vem. Como assim? Nasceu agora? Não, nasceu, tá aqui, mandou umas fotos. Digo, tá aí, é macho ou fêmea? É macho. Daí eu digo, não é possível. Porque na minha cabeça, não sei porque, eu tinha certeza que era fêmea. E eu tinha nome pra fêmea. E não tava preparada. E eu não tava preparada psicologicamente pra ter nome pra macho, entendeu? Pra ser mãe do homem. Pra ser mãe do homem. E daí eu digo, gente, não tem nem nome pra essa criança. Como é que eu vou batizar? Tá. E eu sempre boto nomes de música nos meus cavalos, de corrida. E eu, pai, com que nome que eu vou dar? Como é que foi nascer agora? Tô meio brava, meio, né? E aí, liguei o rádio, saí de Cachoeira do Sul, tava tocando Eu Coseteiro, da Mercedes Sosa. Eu digo, tá batizado meu cavalo. Que nome forte, né? No fim, se tornou Eu Coseteiro, é aquele que colhe, né? Que cultiva a terra pra obter a colheita, a tradução dele. E no fim acabou ficando um nome todo cheio de significado, né? Porque eu queria um nome em espanhol, porque o pai dele, enfim, tinha feito toda a campanha no Uruguai, né? E aí ficou um nome cheio de significado, porque, enfim, olha o que ele colheu, né? E desde nenezinho eu falava que eu queria correr o Bento, que eu ia ganhar um Bento. Que eu ia ganhar um Bento. Eu tinha assistido muitos Bentos. E uma coisa engraçada que a Fábio me contava, agora, não sei se vocês notaram, né? O estúdio todo. Olha essa foto maravilhosa. Essa foto do Protetora do Turf. Linda essa foto. A manta aqui maravilhosa. Olha aqui. Uma lembrança maravilhosa. Troféus. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a homenagem que ela recebeu da associação, né? De proprietários e criadores de cavalos de corrida. Mas, assim, muitas coisas aconteceram nesse último ano. Foi um ano bem intenso. E, na verdade, assim, o que acontece? O Coseteiro, ele sempre foi um cavalo que ele teve excelentes trabalhos desde potro. Né? Quando tu inicia a campanha de um cavalo, é meio que uma tentativa e erro, né, Valéria? É um pouco diferente das outras raças. Mas tu já criou ele, né? Tu já direcionou a criação dele para um atleta. Já pensando sempre que ele seria um atleta. O cavalo de corrida, ele é criado para isso. Ele é criado para correr. Ele ficou comigo até os 8 meses em casa. E aí eu mandei ele pro Dr. Ulisses no Aras Bagé do Sul para fazer toda a recria dele. Que é referência, né? No referência, não temos o que falar a respeito do Dr. Ulisses. E sem falar naquela região também de Bagé, que tem a excelência que dos campos. Propícia para isso. Tipo, a minha primeira potranca, ela foi criada em casa comigo. Entendi. E eu não queria cometer o mesmo erro. Certo. E ele era um cavalo muito especial, ele era diferente. Tu olhava para ele já era diferente desde potrinho, assim, sabe? Então eu forneci tudo que eu pude de bom e do melhor pra ele até que ele esteve comigo, só que chegou um ponto que eu não, assim, ou eu mandava ele embora ou eu mandava ele embora. Porque ali eu não tinha opção. Pra eu criar um atleta de verdade, eu não podia ficar com ele em casa. Eu não tinha expertise pra isso, não tinha campo pra isso, né? Então eu tive que tomar a decisão de mandar ele embora pro Dr. Ulisses. E aí, obviamente, foi pra lá. Porque ficou até quando daí? Ele ficou até os 2... Ele foi com 8 meses, ele ficou até os 2 anos de idade. Ele chegou no hipódromo com 2 anos completos já. Tu ia visitar lá? Ia. E ele me ignorava. Ai, que ódio que eu ficava. Ele tava com os amigos, ele tava com os amigos, eu chamava da vida interagindo com os outros. Eu não quero te ver, mãe, sai daqui. Ele chegou um dia que ele me olhou e fez assim, eu digo,
Daí o Ulisses ria da minha cara, ela vai chorar, porque ele não deu bola pra ela. E teve uma... essa história foi bacana. Teve uma época que eu tava recebendo pressão externa pra vender meu cavalo. Olha. Porque o que tu vai fazer? Que tu vai correr esse bicho, não sei o quê. E tu começa a ficar, né? Tu começa a te minar. E eu comecei a ficar com um monte de dúvida, assim. Porque é um custo muito alto, né, Valéria? Qualquer cavalo de qualquer esporte, ele te custa. Então, e tava chegando perto dele vir pro hipódromo. Não, e se a gente analisar, né, Fábio, friamente, o contexto não era tão motivador. Não se tu era. pensar, né? Eu tinha tido uma experiência horrível com a primeira potranca. Né? A minha primeira experiência como proprietária de cavalo de corrida e criador tinha sido um horror. Porque a potranca... Pra corrida não dá. Pra corrida não deu. Serviu. E aí eu comecei a ficar em dúvida daquilo. E daí eu fui lá pro Dr. Ulisses, fui visitar ele. Até tava uma amiga minha comigo, a Amanda. E eu cheguei no piquete, assim, dele, ele tava maravilhoso, assim. Aí o Dr. Ulisses olhou e me disse assim: Fábio, o Alcorano nunca decepcionou ninguém. Esse cavalo vai ser um craque. Me lembro até hoje. Dr. Ulisses, tô pensando em vender ele. Porque eu acho que eu não vou conseguir pagar, enfim, né, um cavalo em treinamento, levar a carreira toda, não sei o quê. Eu tava cheia de dúvidas, tava muito chateada porque aquilo me consumia por dentro, assim. Porque sempre foi um amor muito grande por ele, assim, pelo cavalo, assim. Era uma coisa que eu não consigo te explicar. E aí o Dr. Ulisses olhou bem pra minha cara, assim, ele é bem mais alto que ele, olhou bem pra minha cara. Não, tudo bem. Se tu quiser, eu preparo ele pro leilão, tu vende ele no leilão, não tem problema, eu encerro ele amanhã. Mas é o seguinte, aí tu para. Aí tu não precisa mais criar. Se tu não tem coragem de viver o sonho, tu tem que parar. Ai, meu Deus. Pode me arrepiar até hoje. Sim. Não, e brabo. Incisivo. Sim. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas ele me disse. E eu fiquei olhando assim pra cara dele. Tá bom. Vou. Entendi. E na verdade aquilo foi muito motivador pra mim. Porque daí eu digo, quer saber de uma coisa? Quem atrás. Tá me dizendo que eu não vou conseguir, vou conseguir. Mas vou dar um jeito. E quem dizia que tu não ia conseguir, viu a vitória. Não vamos citar nomes, viu a vitória. Viu. E disse, inclusive, que jeito que tu ia correr o Bento com esse matungo. Tem muita coisa. Ixi, só vou te contar todas as coisas que eu ouvi a respeito dele. Durante todo... Eu ouvi que eu brincava com os astros. Eu ouvi que ele era um matungo de luxo. Eu ouvi que jeito que tu vai... Eu ouvi quando ele perdeu o derby, com 3 anos ali, perdeu uma carreira de chorar, que é outro que tá atravessado aqui, assim. Eu tenho 2 corridas atravessadas na minha vida, de 19. O Ramires. Que vai ter revanche. Que vai ter. Vai atrás. A revancha, como dizem os castelhanos. E o derby. O derby a gente jogou fora, assim, com as 2 mãos. E foi bem difícil, assim. E foi na época da... Digerir. E o derby é a última prova da Tríplice Coroa, que eles só correm aos 3 anos. Então ele não ia ter mais chance de correr o derby. Era ali ou nada. E ele acho que ele era a segunda força, o cavalo que ganhou era a primeira força. Mas ele tinha muita chance, assim. Se a coisa tivesse sido feita toda certa, assim, durante o percurso, foi problemas de percurso, assim, que ele teve. Entendi. E aquilo ficou engasgado na minha... E era a época sabia que ele podia. E era a época da pandemia, e eu não fui no hipódromo pra assistir pela TV. E aí eu tava em casa, e aí eu, tu viu, tu perdeu um derby, que saco. Pois é, né? Mas sabe que ele perdeu a única chancezinha que ele tinha de ganhar, né? Que tu não acha que ele vai ganhar da turma dos 4 anos agora, dos cavalos mais velhos. Eu, tá. Isso eu ouvi também. E aí... Tu tem que respirar fundo. Eu não falei nada. O que eu vou falar? E acreditar naquilo que tu E acreditar na convicção, porque ele era um cavalo de uma vitória comum, que foi extremamente comemorado. Extremamente. E aí... E depois do derby ele veio pra casa de férias. Ele ficou 30 dias de férias ali depois do derby. E aí ele voltou e... A pessoa me disse isso, eu... engoli em seco. Tu não acha que ele vai ganhar da turma dos mais velhos agora?
cara. E no esporte, quem se propõe em qualquer esporte que seja, tem que ter essa resiliência de entender o momento que não deu e continuar acreditando. Valéria, das 19 corridas, nós perdemos 13. Então, tu mais perde do que ganha. Ele teve a primeira vitória na virada dos 3 anos, ali nas primeiras corridas dos 3 anos, e eu levei 1 ano para ganhar de novo. 1 ano. Ele ganhou um páreo comum, 1.300 metros, uma vitória, ganhou, sei lá, por 6 corpos. Foi um espetáculo, coisa mais linda. Sobrando. E aí depois ele correu mais uma na turma, e depois ele só encarou provas clássicas. Então era sempre contra as turmas mais fortes, porque ele tinha trabalhos extraordinários desde sempre. E aí, nisso, foi a Tríplice Coroa. Ele disputou 2 provas da Tríplice Coroa Juvenil aos 2 anos. Disputou a Tríplice Coroa dos 3 anos, né? Que é a Tríplice Coroa adulta, que a gente diz. E aí, a partir, na virada dos 4 anos, que daí ele começou a ser ele. Ele voltou das férias, ele disputou o Clássico Ministro da Agricultura. Eu trouxe o Anderson Fernandes do Rio para montar ele. E correu muito bem, muito bem. Fez o 3º para recorde. Então, o 1º e o 2º chegaram agarrados, ele fez 3º em recorde. Para recorde. O Anderson, que é o atual campeão de estatística... Do Rio. Ele é o principal piloto do Rio de Janeiro. A gente ficou muito amigo. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, porque ele montou o Ministro da Agricultura, esse clássico era preparatório do Protetor do Turf. Foi ele que disse ou não que era interessante que ele usasse os protetores, Sim. que ele renderia mais? Sim. E aí, o que acontece? Aí, ele tinha montado no Ministro da Agricultura e tinha ido muito bem. E aí eu trouxe ele de novo pra montar o Protetora. Protetora do Turf, a primeira vez que a gente correu. Antes do Protetora, também teve uma pessoa que chegou lá na cocheira, nós estávamos... pra tu ver as coisas que a gente vai escutando, né? Como tem gente que quer te desmotivar sempre. Teve uma pessoa que chegou na cocheira, a gente estava... É impressionante. Né? Eu não sei se é por Ele não perde a oportunidade de ficar quieto, não sei. Porque não tem que, sei. Né, verbalizar. Não sei. É porque, cara, ele sempre batia na Gente. trave, assim. Meu cavalo, ele tinha uns trabalhos extraordinários, sempre desde potro. Ele não confirmava. Mas eu tinha muito na minha cabeça aquela coisa que o doutor Lee sempre me falava, que os filhos do Alcorano, eles são tardios. Então, assim, ele precisava de um tempo. Paciência com ele, que ele vai mostrar. Tipo, o cavalo não esquece como é que corre. Se uma vez ele mostrou e ele não tem nenhum problema de saúde ou não está sendo mal treinado, ele não esquece como ele corre. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. O cavalo não esquece como correr. Se ele te mostrou uma vez, se ele te mostrou duas, ele sabe que ele sabe. Então, assim, cabe a gente, como proprietários, como treinadores, como jockeys até, desvendar esses mistérios e entender o que era melhor pro cavalo. E nisso o Anderson teve um papel bem importante e eu vou ser eternamente grata a ele, porque ele mudou a história do cavalo. Ele mudou. Tu vê, uma pessoa completamente aleatória. Eu acompanhava ele como aprendiz no Rio de Janeiro. E aí chegou um dado momento que eu tive que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí eu trouxe ele, era um cara que não conhecia, nunca tinha montado cavalo e tal. O Renan trabalhava o cavalo no dia a dia, o Antônio Renan, que também depois foi assim uma pessoa... Né? Enfim, né? Que é a pessoa mais importante dessa história, vamos dizer, uma das pessoas mais importantes dessa história. Mas o Anderson não conhecia o cavalo e eu precisava de uma visão diferente. Porque ele já tinha passado por 3 jockeys. E eu, de repente, sei lá, eu precisava de alguma coisa diferente. E eu trouxe ele, montou o Ministro da Agricultura e montou a Protetora do Turf. No Protetora do Turf, o que a gente fazia? Ele subia com as orelhinhas tapadas com algodão. E atrás do partidor, antes da partida, a gente tirava. E o Anderson se deu conta que ele começava a se enervar demais lá atrás. Se enervava demais. Ele é um cavalo muito voluntarioso. Sempre foi. Ele se emprega nos trabalhos. Ele é um cavalo que, se tu deixa ele na cocheira parado, ele engorda. Depois do Bento, que eu dei ali uma folguinha pra ele, aliviei o trabalho dele por uns 10 dias, ele ganhou 23 quilos. Depois de correr. Sim. Sabe? Então ele é um cavalo que ele é voluntarioso e ele come muito bem, ele é muito manso, então ele engorda, ele fica enorme. Então a gente tem que estar sempre cuidando isso. E ele se nervava quando a gente tirava as proteções da orelhinha dele atrás do partidor, ele se nervava. E no Protetora do Turf de 21, abriu as portas, o cavalo limpou o tempo, ele disparou.
Aí eu olhando aquilo, porque o combinado era tentar que ele se Acalmar, amansasse, perfeito. correr um pouco mais pra trás, pra tentar no final atropelar. Que ele viesse com intensidade. E o cavalo viu o caminho limpo e se mandou. Mas se mandou. E aí a gente começa a perceber algumas coisas e eu vi que o Anderson se organizou em cima dele, tentou dar uma seguradinha o cavalo e mais foi. Nem te ligo. Umas horas não deu. E aí eu digo, gente, eu comecei a me dar um acesso de riso, um pouco de nervosa, Eu um sei, pouco de... imagino, tipo, senhor. E- eu comecei, o que eu vou fazer com esse cavalo, cara? Cara, ele disparou, Valéria, ele correu, sei lá eu, 1.600 metros a ferro, na frente, assim, e cansou. Chegou 7º no protetor. Botou tudo que Tudo tinha. fora, mas assim, brabo que era um leão, assim, furioso. Disparou brabo mesmo. E aí tá. Aí, quando tu não chega colocado, eles não sobem a rampa ali do hipódromo, eles descem lá por baixo e nisso eu já tava lá embaixo. Né? O Anderson chegou, eu tava meio rindo, meio assustada, meio rindo. E o Anderson chegou e me disse... Bah, ele é brabo. Eu digo, não, eu vi dele. O que tu achou da carreira? Me disse o Anderson. Eu disse, eu achei que ele disparou. E comecei a rir. Ele disparou. Ele disparou. E comecei a rir. Tá aí, né? Organizamos, o cavalo ficou bem, tava bem, saúde, só embrabeceu mesmo. E aí, depois na cocheira, a gente foi lá e o Anderson foi uma pessoa... Ah, ele é um cara extraordinário. A gente chegou e eu digo, cara, o que tu acha? O que a gente faz com ele, assim? Daí ele recém tinha ganho o GP Brasil com o George Washington. Recém. Fazia, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. E aí ele disse, ô Fabi, posso te dar uma ideia? Daí eu digo, pelo amor de Deus, né? É o que eu preciso. É o que eu preciso. Teu cavalo, ele é muito parecido com o George Washington. Deixa eu pensar aí, precisa correr parecido. Gostei dessa comparação. Se ele correr parecido com o George Washington, eu tô bem. Ele disse assim, teu cavalo, ele é muito parecido com o George Washington. Ele é muito voluntarioso. E a única forma que a gente conseguiu acalmar o George Washington foi usando o tampão de orelha. Que é um pomponzinho que tu põe na orelha, que é preso por um fio, uma cordinha. Ele não fica tão... Não, ele não fica preso. E o jockey pode tirar no percurso. Não, e eu quero dizer, esse tampão meio que isola, ele não Isola. fica tão receptivo ao que está acontecendo no a entorno. estímulos. A Então, estímulos assim, externos. meio que concentra o cavalo. E aí, daí ele disse, a gente conseguiu acalmar muito o George Washington usando tampão de orelha. Por que tu não tenta com o teu cavalo? Eu digo, tu acha? Ele disse, não. E outra coisa, depois que eu tirei os tampões dele atrás do partidor, ele se nervou muito. Entendi. Então, eu acho que ia fazer muito bem pra ele. O Anderson falou. Tá! E eu fiquei com aquilo na cabeça. Levei o Anderson pro aeroporto, não sei o que, fiquei matutando aquele negócio de cara do céu. Eu não trouxe esse cara do Rio de Janeiro pra não ouvir ele. Aí fui no outro dia, comprei um tampão de orelha e digo, o negócio é o seguinte. Cheguei pros guris, pro treinador, pro Renan e disse, ó, esse cavalo não sai mais da cocheira sem tampão de orelha. Ah, ele vai pastar, ele vai caminhar, ele vai andar daqui ali na balança. Tampão de orelha. Sempre. E nós vamos condicionar ele a galopar com isso. E vamos ver o que acontece quando tira os últimos metros. Tá. E aí foi... Ah, não, minha responsabilidade. Eu quero que faça assim. Vamos tentar. Tá. E nisso, a próxima prova que a gente tinha pra correr era o preparatório do Bento. O clássico senador Pinheiro Machado. Em 2.000 metros. E nós tínhamos 45 dias. 50 dias do protetor até o preparatório do Bento. E o senador Pinheiro Machado ficava a 21 dias do Bento. Foi não sei o que aconteceu ali, que deu um enguiço de data, e o senador Pinheiro Machado ficou muito próximo do Bento. Pertinho. Mas enfim, aí começamos a trabalhar ele com tampão. E a gente sempre faz o trabalho de apronte dele 3 semanas antes. De 2 a 3 semanas antes. Porque como ele é um animal que se emprega muito, se a gente faz na semana, ele deixa tudo no trabalho. Claro, e aí muito falta... desgaste, é muito claro, desgaste. muito desgaste. Então a gente apronta ele com bastante tempo para ele poder se recuperar e chegar no auge no dia da corrida. Valéria... E aí nós falamos pro Renan, Renan, nos últimos... A gente ia fazer um trabalho, ele ia correr 2.000 metros, nós íamos fazer um trabalho mais forte nos 1.000... Nos últimos 600 tu arranca o tampão e vê o que ele faz. Não, nos últimos 400 tu arranca o tampão e vê o que ele faz. Menina, saiu outro de dentro. Quando o Renan arrancou os tampão daquele cavalo,
Ele baixou 1 segundo cada parcial. Só que é 1 segundo. Foi um absurdo. Ele voou. A gente se olhava assim. Aí o Renan chegou com ele depois do trabalho, fez assim, com o olho arregalado, e todo mundo assim. Foi um absurdo o que ele fez. Um absurdo. Mudou totalmente o cenário. Tudo. Ele galopou muito mais manso. Muito mais manso. Ele não brigava mais. Isso em 45 dias, 50, gente. Mudou. A chave fez assim. Virou. E aí o Anderson não ia poder montar ele no... Não sei que compromisso ele tinha. E eles, não, mas deixa o Renan montar. O Renan tá trabalhando ele todo dia, monta ele, né? Que é o que correu o Grande Prêmio Bento Gonçalves. Então, perfeito. E daí o Renan montou ele no Senador Pinheiro Machado. E aí nós ganhamos do Raul Pes, o preparatório do Bento. Com a mesma estratégia. Com a mesma estratégia. Aí o Renan conseguiu largar, aí ele voluntário os primeiros metros, o Renan deu uma seguradinha, ele não brigou, aí conseguimos posicionar mais atrás, aí ele foi tomar uma areiazinha na cara, se amansou, e ele acostumou a fazer aquilo. Então, a primeira experiência dele com os tampões de orelha e com essa estratégia foi no Senador Pinheiro Machado, preparatório do Bento 21. Então, como não é simplesmente chegar lá e ganhar, né? É toda uma construção, é uma estratégia, é uma percepção de cada cavalo como indivíduo, porque Valéria, eles têm possivelmente a gente ficaria muito tempo batendo cabeça até entender esse detalhe. Esse funcionamento dele, né? Esse detalhe, sabe? E, claro, depois a gente ainda descobriu outras coisas e fomos, né, ajustando aqui e ali. Mas essa questão do amansar ele, de canalizar o fato dele ser voluntarioso pro bem e não pro mal, foi o que mudou tudo. Claro, aí ele não gasta toda a energia dele, bota tudo no... E depois não tem... Tipo, tira todas as moedinhas do bolso. Exato. E tem mais a questão que ele foi um cavalo que ele amadureceu muito. Depois, quando ele virou 4 anos, assim, parece que virou uma chave. Tem mais isso. E isso era uma coisa que o Dr. Ulisses sempre me falava, que os filhos do Alcorã, eles são tardios, então tu tem que ter paciência com eles. Renan comemora a vitória. Treinador Hilton Pires. Desculpa eu me emocionar, mas é que foi um ano inteiro de trabalho pra gente conseguir chegar aqui. Eu acreditei sempre muito no meu cavalo, muito. Com essas 6 corridas e 5 vitórias. Um recorde, um protetor e agora um Bento. E aí vem o convite, agora vem um outro capítulo, que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, recebe o convite para participar do Ramires. Do Ramires. Que é essa grande prova, né? Considerada uma das principais provas. Eu acho que de areia é a principal da América Latina. Porque nós temos na Argentina o Pellegrini. Tem o Dardo Rocha na Argentina também, que é uma prova de areia importante. Mas eu acho que o Ramires, em termos de importância, tem mais. Eu conheci o Ramires em 2015, o festival. Eu fui pra Maronha. É uma loucura, né? Eu tenho muita vontade de conhecer. Eu te acompanhei. Valéria, é uma coisa extraordinária. Eu te acompanhei pela internet, né? Mas assim, a vontade era estar lá. Valéria, é uma coisa extraordinária. É uma coisa assim... O uruguaio, turf, eles são burreiros, eles gostam daquilo. Tinha 30 mil pessoas no hipódromo. E detalhe, 30 mil pessoas pagando pra ir. Maronhas ficou 20 anos fechado, 10 anos fechado. Faz 20 que reabriu, né? Com incentivo do governo, a parte toda de jogos e tudo mais. É um turf muito forte. O turf uruguaio hoje ele é muito forte. E ele se vende pro mundo. Claro. Então tem muitos cavalos do Uruguai, por exemplo, que correm em Dubai. Teve um Tríplice Coroado uruguaio que ganhou a Breeders' Cup Classic e ganhou a Dubai World Cup, que foi um invasor. Então é um turf que projeta muito os cavalos pra lá. Dá visibilidade. Dá visibilidade. E eu conheci o Ramires em 2015, quando eu fui fazer a cobertura do Ramires, que o Whoopmaker, que era um cavalo que ganhou o Bento. Ele ganhou o Bento, foi convidado a ir para o Ramires, era de um amigo nosso, do Didu. E eu fui fazer a cobertura como jornalista, como periodista, que eles chamam, né? Fotógrafa, enfim. Fui lá fotografar, mandava as imagens para alguns sites brasileiros, para o site do Jockey Clube do Rio Grande do Sul. E fui para lá e conheci o Ramires lá. E aí, Valéria, eu tive lá e fiz a cobertura. O Whoopmaker chegou segundo nesse páreo. Um páreo, assim, mas um segundo de doer. Sofrido. E aí eu vivi aquela coisa e eu digo, cara, deve ser muito legal ter um cavalo num páreo desses.
Foi uma coisa extraordinária. Eu me arrepio de me lembrar, assim, das primeiras impressões que eu tive daquilo. Na verdade, ela se arrepia várias vezes, me tá? arrepio Durante a várias entrevista, vezes, cada vez que ela fala no cavalo, nos momentos. Enfim. Eu sou meio emotiva. Sou meio arrepiada. E daí, enfim. E aquilo me tocou de uma maneira de, cara, deve ser muito legal ter um cavalo num páreo desse. Deve ser uma coisa absurda, assim. E sonhar é poder. Já diz o Walt Disney, né? Se lo puedes sonhar, lo puedes lograr, né? Então, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, e eu não tinha... a Beatrix estava prenha da primeira potranca. Tá. Não, eu tinha recém-nascido a primeira potranca. Era 2015, janeiro de 2015. Não, não tinha nascido, eu tava prenha da primeira potranca. E o cara deve ser muito legal, não sei o quê. E daí eu fui em 2016, fui em 2017. O Upmaker, que tinha ganho o Bento, foi lá, fez segundo Ramírez, voltou pra Porto Alegre, foi preparado, foi lá, correu o General Artigas, que é a revanche do Ramírez, que se chama em março, ganhou. Ganhou como quis. E ficou todo mundo enlouquecido. Ele foi troféu Mossoró, melhor aeronáutico da temporada. E ficou todo mundo enlouquecido, e eu mais ainda, né? Já no clima. Já enlouquecido. E eu sempre gostei muito do Uruguai. Sempre. Eu sou apaixonada por Montevidéu. Eu sempre brinco que ainda vou ter uma casinha na Rambla. Vou morar lá. E eu sempre fui apaixonada. E o Ramírez, muito pela história do Alcorano também. Das vitórias do Alcorano. Tudo linkava. Tudo linkava. E eu ficava com aquela coisa. E aí o que acontece, Valéria? Quando o Cosetiero nasceu, eu não nego, porque eu tagarelava pra todo mundo que eu ia ganhar o Bento e que ia correr um Ramírez. Sabe? Não, Sim. mas eu vou. E os meus amigos são testemunhas. Que tu já falava. Que eu já falava. Quando ele tinha dias. E eu sabia que o Bento era um trampolim pro Ramírez. Porque o que acontece? O Ramírez é um grande prêmio internacional que recebe estrangeiros e ele tem... são 16 vagas no partidor e 5 são para estrangeiros. E o que acontece? Tu tem que ter uma pontuação para entrar. Para garantir a gateira... Não é qualquer um. Tu não chega e inscreve. Não tem como. Não tem como. Tem que pagar. Não Não, adianta não querer é, pagar, não. tem. Tu tem que ter uma pontuação mínima para... Claro, tu paga uma inscrição depois, Sim, né? sim. Mas tu tem que ter uma pontuação mínima para poder ir, né? Para tu ser, vamos dizer assim, habilitado dentro das 5 vagas de estrangeiro. Se tu é um cavalo que tá atuando lá em Maronhas, tu pode simplesmente... Sim. Mas tu tem que ter uma pontuação. Porque assim, ó, a pré-inscrição do Ramírez teve 22 ou 23 cavalos pré-inscritos. São os primeiros 16 que garantem vaga. Ele tava em terceiro. Meu Deus. Ele era o terceiro mais pontuado. Muito bem. Muito bem. Então, assim, ó, quando eu vi, daí a gente fez a pré-inscrição e tal, ele ganhou o Bento num sábado. Na terça-feira eu recebi a carta convite do hipódromo de Maronhas para ele correr o Ramírez. A carta convite, claro, eles convidam, é uma coisa meio tradicional, assim, antigamente o Hipódromo do Cristal tinha um convênio com Maronhas, então que automaticamente o ganhador do Bento estava convidado a ir, mas acho que em 2000, não me lembro em que ano que foi que esse acordo não foi mais pra frente, mas o Hipódromo de Maronhas convida. E às vezes tu pode solicitar a carta convite, né, porque aí ela te facilita muito os trâmites de exportação. Certo. O cavalo correu o Bento no sábado, na terça-feira tava no meu WhatsApp a carta convite do Ramírez. Ah, meu Deus. Sessão arrepio, ponto. Ela está emoldurada na minha casa, inclusive, a carta convite. Já me deu um ataque de choro, né, naquele momento. Tipo, Tava materializado ali o segundo momento do teu sonho, né? Porque o Grande Prêmio Bento Gonçalves tu já havia era o conquistado. grande sonho. E aí já se encaminhava o segundo. E Valério, Bento... Só voltando um pouquinho, o Bento ele foi extremamente planejado. Quando ele ganhou o preparatório do Bento de 21, e daí depois nós corremos o Bento, fizemos quinto, quando ele saiu da raia, eu digo, vou planejar o Bento de 2022. E eu vou ganhar o próximo. Não teve um páreo de areia de fundistas no Brasil durante um ano que eu não tenha assistido. Isso foi uma coisa. Então, todos os cavalos de areia que ganharam, que correram, que tinham possibilidade de vir pro Bento Gonçalves, eu conhecia o jeito que corria, quando que correu, o que ganhou, de que jeito ganhou, com quem ganhou. Foi bizarro. E alguns cavalos de grama, inclusive.
que tinham cavalos que corriam melhor na grama, mas que já tinham um histórico de areia, mas que poderiam. vir. Perfeito. Tanto que 2 cavalos que vieram, o Lionel The Best e o Maximum Drive, eram cavalos importantes nas 2 raias de grama de areia. Certo. Então foi uma coisa muito Estudada. Eu tenho as listas Friamente calculada. Doença mental, né? Louca. Não, mas eu acho que quem é... Não, fissurada. E, inclusive, paralelo Os a treinadores isso... fazem isso, né? Eles olham os jogadores. Eu acho que Eu acho que sim. Não sei se nesse nível de loucura, mas... E até foi engraçadíssimo, porque daí, quando saiu o Campo do Bento, uns 10 dias antes ali, teve um páreo de 1900 areia no Rio, e eu digo, primeiro páreo do ano de areia de fundista que eu vou assistir sossegado, porque já saiu o Campo do Bento, já sei contra quem que eu vou correr. Sim. E o primeiro que eu vou assistir sossegado. Eu brinquei com o narrador do Rio lá, o Thiago Guedes, e digo, Thiagão, o primeiro páreo de areia que eu vou assistir de sangue doce, porque agora eu já sei contra quem que eu vou correr. E, de fato, antes de saírem as inscrições do Bento, eu sabia exatamente quem ia correr. Quando saiu o campo, eu olhei e digo, esse corre assim, esse corre assado, esse corre... A maioria era cavalos nossos, né, ali, já conhecidos nossos, a gente já tinha enfrentado, mas tinha cavalos de fora, e eu conhecia eles. Eram todos íntimos, eles não sabiam. Eles não sabiam, mas eu sabia. E aí tem a parte do sorteio, que também é outro momento importante. O sorteio das balizas no Bento teve. E aí, voltando à questão do Ramírez, e eu sabia que o Bento era a única forma de ir. Tá. Pela pontuação, né, que era muito importante, porque e pelo rating, que é a graduação que os cavalos têm, vamos dizer assim, que ele precisava ter um padrão alto para ir. E o Bento deu isso para ele. E eu recebi a carta convite e nós começamos com um processo de burocracia. O que acontece, Valéria? Eu ia ir, o cavalo, né? Eu ia ficar 20 e poucos dias lá. O jockey, o cavalariço, o veterinário e o treinador. 6 pessoas. O cavalo e mais 5 pessoas. Tu, como veterinária, tu prefere não tratar dele? Não tenho... Não gosta de misturar as coisas? Valéria, assim, eu não tenho emocional pra isso. Pra assumir essa responsabilidade sozinha. Muitas coisas, assim, o veterinário, o colega que é responsável pelo coseteiro é o Rodrigo Barcelos. Que, além de veterinário, ele é quase que nem um irmão pra mim, porque, coitado... Coitado, ele aguenta minhas loucuradas, assim. E ele é uma pessoa muito calma, muito centrada, assim. Ele tem muito conhecimento técnico. Eu sou desmioladinha, e alguém tem que estar calmo nessa função toda. E ele é uma pessoa que... Ele tem muito conhecimento, sabe? Entendi. Sem segurança. Eu tenho muita segurança. Ele me diz, não vai, mas não vai. Eu digo, tá. Perfeito. Tá, mas a tia vai. Não vai. Mas, claro, muitas coisas, assim, de dia a dia sou eu que faço. Pego, todo dia que eu vou na cocheira eu reviso ele, ver se não tem dor em lugar nenhum. As coisas... Só que quando precisa fazer algum procedimento, quando precisa fazer alguma coisa... assim, que requer a clínica... Eu saí da clínica há muitos anos, né? Eu trabalho na indústria. Eu fiz toda a minha faculdade de veterinária voltada para clínica esportiva, então eu tenho conhecimento técnico, mas eu não tenho mais a mão. Claro. E tem essa questão emocional. E tem o emocional. Tipo assim, o meu medo de errar é enorme, entendeu? Certo. Eu não tenho medo de errar com os outros, com o meu cavalo eu tenho. Sim. É uma questão de insegurança, eu acho que eu não posso assumir isso sozinha. Eu que te digo, muitas coisas básicas sou eu que faço. Eu que vejo, até porque o Rodrigo atende vários cavalos e ele não pode dar a atenção que eu dou, né, pra eles, que agora são 3. O coseteiro é mais 2 irmãos. Mas não é a mesma atenção, né, nem tem como, né, porque a minha atenção ela é diferente, ela é uma atenção até de cuidado familiar, assim, entende? É diferente. E ele é um cara muito centrado, muito calmo, e ele resolve as coisas. Tipo, ele... fica tranquilo que é galho fraco. E eu... Já quase morre. Não, mas fica tranquilo. Tá. Então, ele teve no Ramírez, durante todo esse tempo, ele teve um papel muito importante, assim. Tem um papel muito importante. E a gente é quase que irmão, assim. Tanto que, eu até tava falando pra ele, foi uma pena que isso não aconteceu, que o Troféu Mossoró não veio pra gente, porque recebe 2 taças, a de criador e a de proprietário. A de proprietário eu ia dar pra ele. Tamanha importância que ele tem em todo o processo, sabe? A ida a Montevidéu, cara, ele foi uma peça-chave, assim. E a gente é muito amigo, acabou se tornando muito amigo, assim, e sem frescura, assim. Se ele tem que me mijar, ele me fazer xixi, me chama atenção.
E sem frescura nenhuma, assim. Se ele tem que brigar comigo, se impor, ele faz. E às vezes eu não escuto ele. Mas ele faz, né? Ele também não fica bravo. Tá. Então, tu entende que tem várias pessoas, assim, que construem. O Renan. Cara, o Renan, se ele mandar o Cossetiro atravessar uma parede, ele atravessa. Eu não tenho dúvida disso. Tenho dúvida. Tanto que... E aí tem as histórias, né? Que o Renan também tem uma história legal, Tem. né? Ele veio do Rio de Janeiro. Ele veio do Rio de Janeiro, começou na escolinha de aprendizes lá, veio novinho pra cá, constituiu família aqui, fez a vida dele aqui. Atrás de um sonho também, né? Também atrás de um sonho. É um menino muito trabalhador, que é outro que ele é bem mais novo que eu, ele tem 23, agora 24, e eu puxo as orelhas dele também. Tipo, a gente meio se adotou, sim, sabe? uma família. Como família, Certo. entende? Então, pelo menos pra mim, assim, eu tenho isso muito. E até existiu, Valéria, é uma coisa muito chata isso, assim, mas existiu um questionamento, uma pressão pra eu pegar um jockey experiente pra ir pra Montevidéu. Eu entendo, sabe? Porque é um páreo caro, que tinha uma premiação alta, que se gastou um dinheiro considerável pra levar ele pra lá. Sim. E o Renan é um cara que, assim, ele não tinha nenhuma experiência internacional, né? Sempre trabalhou ali no cristal e coisa. Eu entendo a preocupação das pessoas que queriam que eu levasse uma pessoa experiente para correr um páreo desses. Só que tem coisas... Eu sou muito... E talvez eu me dê mal até muitas vezes por causa disso. Nesse caso eu não me dei, porque eu não me arrependo nem um segundo de ter levado do que foi feito. E eu faria tudo de novo e faria tudo exatamente igual da jornada do Ramires. Mas eu tenho um senso de justiça. Eu não posso deixar para trás a pessoa que tá todo santo dia, faça chuva, faça sol, faça frio, faça tempestade, faça temporal, Com o cavalo. o meu cavalo. Não posso. Aí, na hora do... Ele tá sempre comendo... a gente tá sempre comendo as patas de galinha. E quando vai comer o filé, não é ele? Por quê? Por que isso? Ah, mas ele é inexperiente, daqui a pouco ele vai ficar nervoso. Vai. Todo mundo fica. Todo mundo fica nervoso. Por que eu não posso proporcionar isso pra ele? Por que eu prefiro que eu ter confiança... Ah, se der tudo errado, vamos dar errado junto. Se der tudo certo, vamos dar certo junto. Porque é ele que tá o dia a dia ali. Todo santo dia. E vou te dizer, ele foi uma pessoa extremamente profissional. Ele deu aula da Raia de Maronhas. Ele chegou lá, ele procurou se inteirar com os jockeys de lá. Ele é uma pessoa muito carismática e tudo mais. Sim. Ele tava dando aula da Raia. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Tu entende? Então, assim... ele tinha mais o conhecimento do cavalo. De qualquer coisa que o Renan me fala a respeito de... doutora, não gostei de tal Sente coisa. o cavalo, tudo. Mas tu pode ir lá olhar. É Gol do Brasil, que vai ter alguma coisa. Não gostei, eu achei ele meio... achei ele meio cansado, meio desanimado hoje. Teve uma vez que eu achei ele meio desanimado hoje. Aí eu olhei assim... O pelinho tava meio virado. Ele tava meio... Aí fomos ver, ele tava com o dente ruim. Aí fizemos o dente, pronto, voltou o cavalo. Mas quer dizer que ele já tinha Sabe? a percepção de ver que sente o Tudo, cavalo. sempre. Isso faz toda a diferença, Faz né, muita Fábio? diferença. E pra mim é fundamental. Eu podia botar o melhor jockey do mundo lá. Se desse errado, eu ia me arrepender. Se desse certo... Porque quando dá certo, todo mundo fica feliz, Claro, independente de qualquer perfeito, coisa. Tá? Mas se desse errado, eu ia dizer, cara... Que bobagem que eu fiz, tu entende? Então, assim, o meu senso de justiça, ele não me deixa... Eu acho que tu tá certa. Sabe? Eu acho que é Eu por aí. entendo a Que preocupação. o desejo das pessoas, enfim, é ajudar. É ajudar, mas só que ao mesmo tempo eu acho que eu não posso... E eu não podia tirar aquilo É uma dele. equipe, né? É uma equipe. Ele foi com o cavalariço dele, É uma equipe. com o jockey dele. Ficaram 22 dias comigo lá. O cavalo entrou no caminhão, eu entrei no carro e fui atrás. 22 dias nós ficamos em Montevidéu. Eu acompanhei todo o processo. E o que tu acha que faltou e o que tu quer viver de novo lá? Valéria, a gente teve uma falhazinha de comunicação lá. Teve uma mudança de estratégia que não foi conversada, enfim, planejada, e acho que por isso que não deu certo. Ele correu de uma maneira diferente do que ele normalmente corre. Ele correu empurrando os ponteiros. De frente, né? Entendi. E... Que ele sempre corre mais atrás, né?
E eu acho que isso foi determinante, assim. Por que eu acho... Por que eu quero tanto voltar? Uma, porque ele estava numa condição física extraordinária. Ele gostou muito da raia. Gostou muito da raia. Até a gente estava conversando aqui em off, eu vou contar essa história, a gente estava conversando em off, foi coisas assim... ele estava numa condição extraordinária e até hoje eu não... É que eu falando parece enfeitada, sim, né? As pessoas disseram enfeitada, não sei o que, o cavalo não fez nada lá. Não, ele não fracassou. Ele correu de uma maneira diferente, fez uma corrida espetacular, só que fora do que ele é acostumado. Então assim, ó, eu não sei o que teria acontecido se ele tivesse corrido do jeito dele. A minha convicção, o meu coração me diz... Isso, aham. E eu tenho uma coisa muito forte que me diz que a gente deixou alguma coisa lá. Sabe? Sim. Que ele teria chegado entre os 4 primeiros. Teria chegado brigando. Teria feito uma corrida brilhante. Porque ele estava extremamente adaptado. Ele conseguiu chegar lá melhor do que ele estava no Bento. A raia era muito mais leve. Também. Eu estava te contando em off ali que quando ele entrou na raia a primeira vez, ele chegou numa quarta-feira, eles descansaram a quarta-feira toda, chegaram de quarta-feira de madrugada, descansaram a quarta-feira toda e foram na quinta de manhã pra raia. E ele entrou na raia, quando ele botou os pés na raia, ele se levantou assim, botou a orelha bem pra frente. Ele olhou o hipódromo inteirinho, assim. E o Punga, o palavreneiro, eles chamam lá de palavreneiro, que é a pessoa que fica, o cortejador, que é a pessoa que fica cuidando pra ver se não tem nenhum problema com os cavalos, em cima de outro cavalo, porque esse cavalo dispara, ele consegue buscar. E eu vi que o palavreneiro botou o olho nele, assim. Ficou observando. E o cavalo se entonou todo, e o Renan conhece ele, deixou ele à vontade, né? Era pra ele só caminhar e dar um trotinho naquele dia. Ele se entonou todo, olhou aquilo tudo assim... E eu já comecei a me arrepiar, já comecei a dar um frio na barriga. Eu não tava acreditando que meu cavalo tava pisando naquela raia. E aí ele se entonou e saiu caminhando, assim, encarando a raia, sabe? Ele caminha todo aqui assim, que nem um leão, assim, todo... E o Renan deixou levantar de rédea, marrento, entonado. E o Renan deixou a rédea dele bem soltinha. E ele com a orelha bem pé, entonou, olhando longe, assim, sabe? Aí o Punga me olhou e disse assim, eu nunca vi um cavalo estrangeiro entrar na raia dessa maneira. Daí eu olhei e falei, como assim? Não, parece que ele tá a vida inteira aqui. Se apropriou do ambiente. O cortejador parece que ele tá a vida inteira aqui. E eu fiquei olhando, fiquei pensando, cara, é verdade? Porque ele... Não, e depois, daí o Renan saiu caminhando com ele assim, daí deu a volta, ele voltou trotando e ele... Nem te ligo. Tem casa. Tinha casa do meu pai, dá licença. Meu pai que mandou aqui, dá licença. Tipo então, assim, tudo isso te dá elementos pra querer voltar. Eu quero muito voltar. Muito coisa voltar. Coisa boa, Fábio. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Porque a gente não sabe, né? A gente planeja e tem... Mas é o que tu quer, é o teu mas desejo. Mas é o meu desejo, eu tenho um desejo de voltar pra lá, porque sabe quando tu fica com a impressão que eu deixei alguma coisa lá? Entendo. Eu deixei alguma coisa lá. E eu quero voltar pra buscar. Quando nós perdemos o Bento em 21, quando nós chegamos quinto no Bento em 21, eu fiquei com essa mesma sensação. E eu tô tomando da mesma forma, assim, que primeiro eu perdi para depois poder ganhar. Então, assim, eu tive uma experiência de aprendizado, que agora eu vou chegar lá e eu já sei como é que é. É diferente de tu ir a primeira vez lá, era tudo novo, eu tive que resolver um monte de coisa, sabe? Eu não sabia como é que ele ia se adaptar à viagem. Ele viajou maravilhosamente bem. Ele não estranhou a água. Ele não estranhou... Ele foi tudo perfeito. Aquilo que mais preocupa. O que mais preocupa de viagem não aconteceu. A gente foi com um tempo bom. Nós fomos 15 dias antes. Então, assim, sabe? Toda a questão de controle antidoping ali, de tudo que podia e o que não podia tomar. Porque lá vai pra França. E a França é extremamente rígida no controle antidoping. Então, todos os tratamentos que a gente tinha que fazer, tudo a gente já estudou. Então, é tudo muito mais fácil, né, Valéria? Eu acho que vai ser um caminho já... Porque é um caminho conhecido, claro. Tu entende? E o meu desejo é muito de voltar. Porque eu sinto que eu deixei alguma coisa lá, sabe? Eu tenho no meu coração, assim, dentro de mim... E tem uma gente... Tu é enfeitado? Que bobagem. Não, mas eu sinto. Não sei se a gente não sabe o que vai acontecer. Mas existe esse desejo, essa vontade, de voltar. E todos esses elementos te levam pra isso. Porque assim, eu não sei o que ele poderia ter feito, porque ele correu muito diferente do jeito dele. É aquela coisa, se ele tivesse corrido do jeito dele, chegou o último, tava tudo bem, entendeu? Entendi.
tava nem aí. Ia ficar feliz, porque Mas a foi diferente. jornada foi extraordinária. Tudo que a gente viveu lá. Os uruguaios são encantadores. Eles nos trataram como estrelas. Ah, A gente tinha uma cocheira separada, ficamos nós e os argentinos. Não, a Fábio dando entrevista. Em espanhol. Olha, Hablava gente. mucho, mira. Hablava demais. E era tudo muito, sabe? Eles me ligavam antes da Não, e gente... todo mundo já sabia dos feitos dele. Ele não chegou como mais um lá. Não, ele não chegou como desconhecido. Porque ele já Tanto tinha que na coletiva de imprensa, um dia antes, tem a coletiva de imprensa. Eles me chamaram lá e tava, tipo, toda a imprensa argentina, sabia? A imprensa peruana, chilena, porque Claro. vai todo mundo. Sim. É uma prova importante, assim. O prêmio, o primeiro lugar, era $90 mil. Ai, eu acho que eu Não, mas consegui criar cavalo vamos por um bom acreditar, vamos Mas acreditar. não era, mas Valéria é Sim. uma coisa assim, claro, era um prêmio alto e tudo mais. O Bento também foi um prêmio importante. Mas pra mim não é. Se Não, fosse, eu te não entendo, é conhecendo toda a história. Não é isso, sabe? E o que fica de tudo, claro, que eu acho que é muito importante essa digestão, né, que a Fábio consegue fazer do que é bom e do que não deu tão certo, né? Digerir isso, elaborar e transformar em gás e em energia para fazer melhor. E Eu na acho que tem que verdade, fazer isso. e tem que ser assim, Valéria, porque assim, ó, Tem como? tu tem que. Na vitória tu não aprende, né? Sim, com certeza. Isso quem me falou, É porque verdade. eu também criei cavalo crioulo um tempo, agora diminuí Sim. por razões óbvias, né? Criei cavalo. E quem me atendia era o Rodrigo Teixeira. E a gente teve várias conversas, assim, sobre cavalo de esporte, Certo. campanha e Uhum. tal. Ele é um cara muito ganhador e eu ouvi muito ele. E ele sempre me disse, Fábio, nas vitórias tu não aprende nada. Tu ganha porque deu tudo certo. Isso é pra vida, né? E na verdade Se tu é ganha, pra tu vida. deu tudo certo. Então, na primeira vitória do meu cavalo, ali, quando ele ganhou na turma, ele saiu do perdedor, o Rodrigo me disse, ó, tu tá começando nas competições. Nas vitórias tu não aprende nada. Aprende nas derrotas. E é verdade. E outra coisa que ele sempre me disse, aproveita a jornada. E eu custei muito entender isso. Custei muito, porque eu sou muito ansiosa, porque eu quero fazer tudo certo, sabe? Porque Aprender eu quero... a curtir não vai... É tipo assim, ó, é aquele momento, foi a primeira vez. Essa percepção, por exemplo, que tu tiveste da primeira vez que ele pisa lá em Maronhas, né? De ter esse momento registrado. Eu me lembro Eu acho que cada isso é valiosíssimo. detalhe, assim, sabe? Olha Eu só. tenho cada detalhe da jornada dele lá. Não saiu nada. Da mesma forma que eu tenho cada detalhe da jornada do Bento. E agora tem cada detalhe do que foi essa homenagem, Ai, esse gente. reconhecimento, né? Esse grande evento que a Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida realiza anualmente. É um Oscar. É um Oscar. É o Oscar do Turf brasileiro. É o Troféu Mossoró. Então, o que acontece? Todo final de temporada, que é a temporada hípica do cavalo de corrida, ela vai de 1º de julho a 30 de junho, né? A temporada sul-americana. Então, as principais provas e tal acontecem numa sequência nessa temporada. Chega ao final da temporada, são indicados os melhores de cada categoria. Potro e potranca de 2 anos, potro e potranca 3 anos, cavalo e égua 4 anos e mais, melhor fundista, melhor arenático, melhor milheiro, melhor velocista, aí melhor garanhão nacional, melhor garanhão, melhor reprodutora, criador, proprietário, treinador e jockey. São essas as categorias. Perfeito. Então, são indicados 5 animais de cada uma dessas categorias. E cavalo do ano. E o Coceteiro era um deles. Era um deles de melhor arenático. Tu tem dimensão. Cavalo de corrida, tá? Pra quem não tá acostumado com tu tem de corrida em pista de areia. Em pista de areia. Ele é... Eu sempre esqueço de explicar. Arenático, o pessoal fica arenático. São os cavalos de areia, né? Que a gente tem corrida em grama e areia, e daí ele é especialista na areia. Tu tem dimensão do que é estar nessa lista? Coração Eu não saindo pela tive. boca. Eu sabia que ele podia ser indicado pelo fato de ter ganho o Bento. E nos últimos anos, todos os ganhadores do Bento foram indicados. Só que como ele não correu no segundo semestre da temporada, que foi de janeiro a junho, ele tirou férias e daí voltou, Sim, sim. enfim. Eu achava que aquilo podia não acontecer, né? E aí saíram os indicados. Me deu um ataque de choro. Eu tenho meu ataque de choro, qualquer coisa, né? Isso não é um problema muito grande. Não, eu pago imposto pra chorar. Bem, no caso. enfim. E eu digo, cara, eu não acredito, mais isso, sabe? Mais isso. O Coseteiro, ele é uma coisa tão extraordinária que quando eu acho que ele não... Que eu, assim, cara, eu não preciso pedir mais nada pra ele, vai lá, me entrega mais um pouquinho.
Vai lá, me entrega mais um pouquinho. Sempre mais um pouquinho, sabe? Sempre mais um pouquinho, sempre mais um pouquinho. E aí... E era uma coisa grandiosa tá lá. Foi uma coisa grandiosa tá lá. Porque é o Oscar. É os melhores do ano. Nos Estados Unidos chamam, é o Eclipse Awards. Em Maranhão é o Distinciones. Então são os melhores da temporada. Naquela temporada... E tu estavas e lá. nós estávamos lá. Meu cavalo estava lá. Sabe o que... É um negócio que assim, eu não sei te explicar, Valéria, porque... o turf ele é uma coisa tão incrível. Ele iguala as pessoas, assim, sabe? Na lista de cavalos de areia estava o meu cavalo, 2 do Aras Anderson, que é um criador... Uma potência. Uma potência. 1 do Aras Springfield, que é o Copenhagen, e 1 de criação do Aras Eternamente Rio. Então tu vê, eu diretamente da Zona Sul de Porto Alegre, Mas tava ali, com uma né? égua, tava ali na mesma lista que esses caras. E lá na cerimônia, tipo, só o fato de tu ter motivos pra ir na cerimônia já é uma coisa extraordinária. Cheguei lá, tinha os troféus Mossoró tudo bonitinho, assim, eu digo, ai meu Deus do céu, eu ficava olhando aquilo. Foi Como se fosse um filme, né? Como se fosse um filme. Foi um momento ímpar estar lá. E aí anunciaram, foi o Copenhagen, o melhor aeronáutico, com muitos méritos, porque o Copenhagen é um cavalo extraordinário. Ganhou no Rio de Janeiro, ganhou no Paraná, eu acho que isso pesou muito, né, pra ele ter ganho 2 hipódromos diferentes. A diferença foi 3 votos, depois eu fiquei sabendo. Ai, meu Deus. É que nem tu correr 2.400 metros, perder por focinho ali. 3 votos. 3 votos. Eu digo, meu Deus do céu, eu não sei se eu queria ter sabido dessa informação. Sim. Mas, enfim, eu fui pra lá pra viver o momento, Valéria. Eu fui pra São Paulo, eu fui sábado pra São Paulo, eu voltei ontem, pra viver esse momento. Porque eu acho que a gente tem que viver, independente do que aconteça. Foi que nem o Ramires. Curti. Eu fui viver o Ramires, eu fiquei 25 dias fora de casa. E viveu, né? Eu vivi aquilo, aquela jornada foi extraordinária. E a jornada do Mossoró, mesmo, porque cada coisa é uma jornada, né? Verdade. E a jornada do Mossoró foi extraordinária, porque eu fiquei os 15 dias de votação e eu pedia voto na cara dura. Olha aqui, tu já votou hoje? Vocês já votaram? Fazendo a sua campanha. Fazendo a minha campanha. Qual é a chance que eu vou ter de... Não sei, posso... Sim. Pode acontecer de novo, ou com o próprio Coseteiro, ou com algum dos irmãos. A gente lá. Mas tem noção de quanto é difícil tá ali. Cara, tu é dos 5 melhores da temporada. E aí me conta da homenagem. E aí aí saiu o arenático ali, ele não tinha ganho, todo mundo achou que eu fiquei super frustrada. Não fiquei... Claro, adoraria ter ganhado, não vou ser hipócrita. Óbvio, todo mundo quer ganhar, né? Mas tava muito feliz de estar lá. E aí tô aqui conversando com as pessoas, Fábio, que pena, não sei o quê, ganhou o Arenati, eu conversando com as pessoas, não sei o quê, mexendo no celular. Daí a pouco eu vejo o Jair Bala, que foi o jornalista que tava... Tu conhece, né? Sim, querido. Ele é um amor. Ai, que é o jornalista que tava apresentando o Troféu Mossoró, chamou o Mandar Dr. Ulisses. super beijo, abraço pra ele, porque ele assim nos recebe. Ele é maravilhoso, eu adoro, ele é muito querido. Ele nos recebe de uma forma muito especial, passa informação, ajuda no que pode, muito o especial. pessoal, a crônica de Turf no geral, ela é uma crônica, o pessoal é especial. muito legal, eles são diferentes mesmo. E aí, Valéria, eu vi que o Jair chamou o Dr. Ulisses, e eu, que legal, né, o Dr. Ulisses vai entregar um prêmio. E fiquei aqui, mexendo no celular, falando com as pessoas, né, e aí, dali a pouco, começa o vídeo, não sei se tu viu, um vídeo que eu dou uma entrevista pra Carol Loureiro. Sim. Que o Coseteiro tava ao pé da Beatrix e que a gente tava falando de sonho, porque o irmão dele, o Dom Carrasco, tinha recém ganho o mesmo páreo que o Corano tinha ganho, que foi o Grande Prêmio Pedro Pinheirua, que é a milha do Ramires, dias antes da Carol conversar comigo. Era janeiro ali, o Coisa tava ao pé da Beatrix ainda, e aí ela, Fábio, o que tu espera desse Alcoraninho? Que loucura! Eu até vou te mandar o vídeo. O que tu espera desse Alcoraninho? Eu digo, Carol, eu espero que ele siga a sina da família. Ele tinha 4 meses. Que loucura. E ele me olhava assim, e no vídeo é engraçadíssimo, porque ele tava de orelhinha em pé sobre ele. Eu digo, eu espero que ele siga a sina da família. Porque sonhar não nos custa nada. Claro. Né? Sonhar não nos custa nada, é a coisa que menos custa. E aí começou a passar esse vídeo. Isso foi tipo uma profecia, sei lá, eu. Sim. E aí eu comecei a... Eu digo, o que tá acontecendo aqui? Fui me sentando na cadeira, fui indo pra trás, assim, e me sentando, e... Por quê? Quando eu me dei conta que era comigo o negócio. Que era... Valéria.
foi um choro descontrolado. Eu fiquei até com vergonha depois. Todo mundo disse, tu não tem que sentir vergonha de emoção. Mas é que foi descontrolado. Eu desatei a chorar. E eu vi o Dr. Ulisses ali na frente, eu chorava. Passou o Teu Rios, que viralizou. 1.200.000 visualizações. Passou nesse vídeo, tava junto. Que eles fizeram um compilado desse vídeo da Carol, da Vitória do Protetor e do Bento, e do teu vídeo. E, cara, e daí todo mundo começou a aplaudir. Eu chorava desesperada. E o Jair Bala disse... Ela é médica veterinária, ela é representante comercial, ela é fotógrafa e ela é criadora de cavalo de corrida. E aí que eu vi que era uma homenagem a criador. Eles tinham recém-entregue o Mossoró de melhor criador, que foi do Aproaras Anderson. E aí eles entregaram a homenagem ao criador, que fez esse troféuzinho aqui, ó. Ai, mais o quadro. Tá aí do teu lado, ó. Tá do ladinho. Foto linda. Eu fiz do Coseteiro no Uruguai. Maravilhosa. E eles fizeram esse quadro pra me dar de presente. Lindo, Foi lindo. lindo, não sei se dá pra ver. Dá pra ver direitinho. E aí eles me deram o quadro e esse troféu. Só que a grande questão, Valéria, disso tudo é... E aí o Dr. Ulisses fez um discurso, disse que se eu fosse o Bozano eu teria 250 éguas. E teria mesmo, ele não mentiu. Contou um pouquinho ali da história e tal. E eu chorava copiosamente porque passou um filme na minha cabeça, né? Eu jamais imaginei que diante de tantos... Porque os principais criadores, proprietários, jockeys, treinadores, estão todos lá. La crème de la crème. La crème de la crème. Era, assim, é o ápice da premiação do cavalo de corrida. Tipo assim, a diretoria da Associação Brasileira estava toda lá. Os principais criadores estavam lá. Os principais jockeys estavam lá. Treinadores, proprietários... Tinha gente com 200 éguas ali. Eu acho que fica muito claro, né, na nossa conversa de hoje, que eu não acho nem que tenha sido uma entrevista, né, porque foi uma conversa e eu me divirto muito contigo. Acho que a gente é pilhada na mesma proporção. Porque é muito de verdade tudo, né, Fábio? E eu acho que quando as coisas são de verdade, são com alma... E com trabalho, porque também não adianta ter alma, ser visceral, se tu não tem entrega. E sorte. Né? Eu acho que conjugou tudo. E aí é toda essa inspiração, sabe? Que o pessoal tá recebendo através do que tu contou aqui. E a gente, junto contigo, já começa a sonhar de novo. Então, o reconhecimento ali da associação, Valéria, foi... Eu tô me cuidando pra não chorar de novo. Eu tô me controlando, eu tô bem firmezinha, tu viu? Mas é que foi... E eu não esperava, jamais imaginei. Porque tu pega, por exemplo, assim, ó, teve dois personagens que foram homenageados, que foi o Eduardo Gozzi e o Selmar Lobo, que foram treinadores, são senhores que foram treinadores que são ícones. São pessoas extraordinárias do turf, lendas vivas do turf. E tava eu lá, a intrusa, sabe? Foi um reconhecimento que eu jamais imaginei, assim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que ia ter de uma associação de raça diante de pessoas tão ilustres, porque tava a nata do turf brasileiro, tava lá. Foi muito aplaudido. Teve muita gente que se emocionou. Eu vi as pessoas... Porque eu meio perdi a caixa preta um pouquinho também ali, né? Mas depois, assim, olhando... Compartilhando contigo daquele momento, emocionadas, torcendo, com certeza. Por exemplo, pega o Esteves, Luiz Esteves. Ele chegou pra mim depois... É o principal treinador do Brasil hoje, ele é o top 25 do mundo. Um cara importantíssimo, um cara campeoníssimo, um cara frio. Ele chegou assim, Gaúcha, eu sou muito frio, eu não choro por nada. Hoje tu me emocionou. Olha Tava o Ricardinho lá. Sabe? Tavam pessoas, assim, que... E muita gente... O seu Selmar Lobo, também, que foi homenageado, veio me abraçar. Ele me disse... Tu sabe quem eu sou, guria? Eu disse, sei, seu Selmar, eu sei quem é o senhor. Ele disse, eu me emocionei muito contigo. Ai, que amor. E me abraçou. Sabe? Então... os criadores... E receber das mãos do Dr. Ulisses, que me deu aquela dura lá atrás... que me ajudou tanto. Tava o Dr. Cirne Lima também, que é uma pessoa que é inspiração pra mim, uma pessoa que eu adoro, assim, sentar, ouvir as histórias dele, ouvir ele é um zootecnista, né,
especialíssimo, um cara conhecedor de cavalo, crioulo também, Sim, de cavalo sim. de corrida, ele é uma pessoa... Então essas duas pessoas, e principalmente receber isso das mãos do Dr. Ulisses e receber isso lá, cara, eu acho que valeu mais que o Mossoró se eu tivesse ganho o Mossoró. Se o Cossetieiro, porque assim, o meu cavalo me levou a isso. Eu digo... E foi toda uma construção, na verdade, né? Foi. Ali foi o ápice de uma construção que já vem de muito tempo. De muito tempo. Desde que De nasceu. histórias que tentaram ser desconstruídas e que tu não deixou de serem desconstruídas e que tu foi fazendo toda essa caminhada, porque o que né? mais tem, Valéria, no caminho é gente querendo te Invalidar. invalidar. E o meu cavalo, ele me mostrou que eu sou capaz. Ele me fez ter paciência. Ele me fez ter resiliência, sabe? Ele me ensinou tanta coisa. Tu é uma pessoa melhor hoje? Muito! Mas não tem um terapeuta nesse mundo que teria me melhorado como pessoa como ele fez. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Ele é um cavalo de 6 anos. Ele virou 6 anos agora. A grande maioria, assim, uma boa parte importante dos cavalos de corrida com 6 anos já estão parando. Ele me permite sonhar ainda. Porque ele tá inteiraço. Ele tá inteiro. Ele tem saúde e me permite sonhar não só através dele. Eu tenho mais 2 irmãos. Até no fim do mês agora, o irmão mais novo estreia. Tem algum irmão inteiro ou não? Tem uma potranca, a Flora Marija, é a própria irmã dele. Que eu vendi ela, comprei ela de volta. Porque... Olha só, a criação tá maior agora. Tá. Agora tá. Agora eu vou ter 2, eu vou te criar. Mas tu entende que é uma coisa... E ele consegue... O Cossetieiro, ele é a única criatura, eu acho, que consegue me ver despida de qualquer... Proteção. Daquela coisa da gente ter que ser forte o tempo todo, da gente ter que fazer sempre de conta que tá tudo bem. Às vezes não tá, mas tu tem que... O teu dia a dia, tu tem que, né? E por isso que eu acho que as emoções, quando acontecem as coisas, como tu bem mostrou ali no vídeo do Bento, e como aconteceu na homenagem lá em São Paulo, é tão visceral, é tão gritante, tão forte, porque me pega muito, sabe? Porque eles me dão segurança, os cavalos me dão segurança de me mostrar da maneira pura, assim, sem rótulos, sem as coisas que obrigatoriamente a gente, como vida adulta, vamos dizer assim... É uma transformação de vida, na verdade, né? São sonhos que vão se forjando nessa caminhada e que vão sendo alimentados, né? Tivemos aí essa caminhada, mas assim, Fábio, já pensando em novos projetos. Com os outros potros que estão vindo aí, né? Que já estão na caminhada. Cossetieiro voltando, quiçá, né? Pro Bento, né? Para o Ramires. E a gente vai estar aqui acompanhando. Eu poderia ficar mais 1 hora ou 2, porque simplesmente assunto ela tem. Não, e eu adoraria ficar. E ela fala com tanta verdade, com tanta naturalidade, que a gente se encanta, né? Eu adoro ouvir histórias. Fábio, foi um prazer. Prazer foi absolutamente meu. Obrigada. Tô ansiosa para isso ser mostrado, porque... As pessoas amam. Ai, que coisa boa, fico muito feliz. E se isso puder trazer mais gente, mais visibilidade, assim, pro Turf, que é um esporte tão incrível. Se as pessoas soubessem quanto é incrível o cavalo de corrida e o esporte dos reis, eu acho que nosso Turf estaria em outro patamar. Vamos encerrar essa nossa conversa com El Cossetieiro na raia. El Cossetieiro tira a cabeça, a potranca não desiste. Queen of Clubs e El Cossetieiro brigam os dois, cabeça a cabeça, no mesmo galão. Vantagem para El Cossetieiro. El Cossetieiro galopa para a maior conquista da sua vida. O campeão do Bento 2022 cruza uma faixa final. Ele fez por merecer. Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir. Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes. Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia. Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e, quem sabe, um campeão.
Alimentar é, acima de tudo, um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem. Supra, alimento com carinho.